Doutor Fabrício Pozzocco, mais uma vez aqui no Tati Cidade, bem-vindo novamente, boa noite para o senhor. Boa noite, eu quem agradeço, Marion, mais uma vez a gente está aqui com essa oportunidade de estar conversando com você e com os nossos telespectadores. Exatamente, uma oportunidade para a gente aprender mais sobre os nossos direitos. Doutor Fabrício Pozzocco, vamos falar então hoje sobre violência contra os idosos. Gostaria de saber primeiramente quais são os casos mais recorrentes. Recentemente foi feita uma pesquisa analisando todos os tribunais de justiça do país e foi detectado mais de 47 mil processos a respeito de violências contra o idoso. Quando a gente fala de violência contra o idoso, não é só aquela violência física, a violência verbal, mas existe também a questão que envolve o abandono, a falta de atendimento médico. Todas essas situações também são consideradas como violência contra o idoso e isso muitas vezes é discutido na justiça exatamente por conta de todo esse direito que o idoso tem. E o idoso, em caso de violência, tem direito a algum tipo de indenização? Como é que funciona essa questão? Sim, existem as responsabilizações criminais e a responsabilização civil. Quando a gente fala, por exemplo, Marion, de uma situação de abandono, em que o idoso é depositado numa clínica, as pessoas simplesmente esquecem ele lá, dizendo, olha, a aposentadoria vai pagar aí a sua permanência nessa casa, a gente está falando de abandono do idoso. E aí, nesse caso, existe a possibilidade de uma pena que varia de 6 meses a 3 anos de detenção. A gente tem também uma situação que pode gerenciar a questão da apropriação das coisas do idoso. Vamos supor que eu coloquei esse idoso lá para poder usufruir do apartamento dele, para poder, na verdade, usufruir da aposentadoria dele e de tudo isso. Isso também gera uma pena criminal relacionada a até 4 anos de detenção, de reclusão, perdão. Além disso, a gente tem as indenizações civis, que são aquelas quando causam os problemas relacionados aos direitos da personalidade do idoso. Então, a questão do dano moral, isso pode vir a ser observado. Se aquela casa de atendimento, de acolhimento, aquela instituição de longa permanência, como a gente chama agora os asilos de antigamente, se ali também não tiver um atendimento adequado para o idoso, essa casa pode vir a ser responsabilizada. A própria família pode vir a ser responsabilizada. Então, a gente tem uma gama de indenizações muito grande, tanto em relação ao direito criminal quanto ao direito civil, quando a gente tem a violação dos direitos do idoso. Agora, por conta da idade, os idosos têm algum tipo de preferência no atendimento quando os casos são levados à justiça? Sim, tem. O Estatuto do Idoso, né, diz que hoje é chamado de Estatuto da Pessoa Idosa, né, antigamente chamado de Estatuto do Idoso. Ele garante, na verdade, às pessoas que possuem 60 anos ou mais, a prioridade para poder terem apreciados os seus processos mais rapidamente. E existe uma classe de pessoas idosas que são aquelas que possuem 80 anos ou mais. E aí a gente acaba dizendo que elas têm a prioridade máxima, ou seja, a super prioridade. A pessoa que tem 80 anos passa a ter a preferência máxima nessa questão do processo poder andar mais rápido. Perfeito. Agora, com relação às formas de denunciar esse tipo de violência, violência contra idosos, qual que é a sua orientação? É muito importante que a gente observe que em uma situação como essa, você que sabe dessa violência contra o idoso, você precisa levar isso ao conhecimento das autoridades. Então, a gente tem a questão do Disque Denúncia, que é o 181, que pode ser utilizado em relação a isso. Caso contrário, você também pode procurar a delegacia de polícia da sua região, você pode procurar no Ministério Público da sua cidade ou até mesmo a prefeitura, onde faz a fiscalização relacionada aos idosos, para que você possa fazer a denúncia e as autoridades virem a apurar. E uma vez observado realmente a violência contra o idoso, é importante que as autoridades tomem as providências necessárias, seja em relação a fecharem as casas que cometem essa violência, seja em relação a responsabilizarem as famílias que cometem essa violência, seja em relação à questão da punição, tanto criminal quanto a indenização civil por danos morais. Para finalizar, tem alguma diferença se houver a responsabilização, se for um indivíduo contra um idoso ou se for uma instituição de longa permanência? Na verdade, a gente vai observar duas situações diferentes.
o indivíduo ele vai poder ser penalizado tanto de maneira criminal, automaticamente pela conduta dele, quanto de maneira civil. A casa de longa permanência, ela pode vir a ser inclusive fechada pelo poder público, se observar que aquela situação não resolve ali ou não acolhe os idosos devidamente. Fora isso, nós também temos a responsabilização por danos morais. As multas que podem ser colocadas também são penas que podem vir às casas que recebem os idosos. Só uma última questão, pode tanto o idoso denunciar, como também alguém de fora que tenha conhecimento da situação. Sim, geralmente quem faz essa denúncia, Marion, é alguém de fora. Porque o idoso, quando se vê naquela situação, muitas vezes ele não consegue falar com ninguém. Como que esse idoso naquela casa que foi colocado, né, a instituição de longa permanência, que não atende os requisitos, vai conseguir fazer essa denúncia? Então isso é muito complicado. Geralmente, ou é alguém da família que está vendo, ou alguma pessoa, um vizinho, ou uma pessoa que trabalha no lugar é que vai poder estar fazendo essa denúncia para que possa aí estar efetivamente acolhendo esses direitos dos idosos e não permitindo que situações como essa possam ocorrer. Ah, ótimo. Muito obrigada pelas informações, pela sua entrevista. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui no Tati Cidade. Eu quem agradeço a oportunidade. Um abraço a você e a todos os nossos telespectadores.